Nós estamos iniciando um movimento tão lindo, hoje voltado para famílias, voltado para crianças, que é a educação parental. Porém, esse movimento ainda está um pouco elitizado. A gente não tem conseguido dar acesso às famílias em situações de vulnerabilidade. E hoje a gente vai bater um papo muito legal, muito construtivo sobre como a gente pode fazer diferente, como a gente pode alterar esse cenário para que mais pessoas tenham acesso a isso. Olá, eu sou Natália Sanches, você está no podcast Entre Mães, sou mãe da Luna, educadora parental, e hoje estaremos entre nates. Porque a convidada é Nath também, em parte. Mas eu vou pedir para que você se apresente. Muito obrigada por aceitar esse convite. Imagina, o seu convite para mim é uma honra participar, né? A gente é Nath, não é à toa, porque a gente se identifica. Eu sou Nathalie Suzane, todo mundo gosta mais de me chamar de Ná, e eu gosto do apelido também, então Ná para os íntimos. E eu sou a fundadora do projeto Reeducando com Afeto. Sou formada em gestão de negócios, mas tenho outras formações em neurociências das emoções, gestão de conflito e também sou educadora parental em educação positiva. E com o meu projeto eu faço exatamente isso, como levar a educação parental, como levar a educação emocional, todas essas conversas que a gente tem em lugares muito distantes da periferia para lá, que precisa tanto e tem tão pouco. Exatamente. Né? E eu consigo fazer isso com esse projeto não sozinha. Sim. Eu chamei a pessoa certa, né? Então vamos. Nath, eu tava ouvindo, né? A gente não só faz podcasts, a gente consome podcasts. E no podcast do Conversando com o Pai, Conversa de pai, do Rodrigo. Olha, eu confundindo, Rodrigo me perdoa. Você contou essa história tão linda de como você entrou em contato com isso. E pra gente iniciar esse bate-papo, eu quero que você reconte aqui, para as pessoas saberem também como foi essa história, como foi seu encontro com a educação emocional, com a educação parental. Eu cresci numa periferia em Guarulhos. Para quem não sabe, Guarulhos é uma cidade que já é considerada terceiro mundo, né? No estado de São Paulo, apesar de ser uma cidade grande. E justamente por ser uma cidade grande, tem muita periferia, tem muita favela. E eu cresci numa favela, naquelas que era chão de pedrinha mesmo. E enquanto eu crescia, eu presenciei muita violência dentro da periferia, inclusive até nessa conversa com o Rodrigo, estava eu, ele e a Sara, eu falei que as violências que eu presenciei, a minha filha não vai presenciar, porque eu voltava da escola e tinha corpos estendidos, vítimas de crime, de armas e etc., tiroteio entre policial e bandido, ou bandidos contra bandidos, e eu cresci diante disso. Só que eu consegui entrar em um projeto social, não só eu, como outros amigos, né? Que é a ACM Irapuru. Fiquei na ACM dos 5 anos até os 19. Ou seja, basicamente, mais da metade da minha vida, que hoje eu tenho 34 anos, né? Então, eu cresci lá dentro daquele espaço e eu pude acessar novos horizontes. Novos horizontes sociais, né? Que a gente percebe que, nossa, esse espaço não está me cabendo mais. Isso aqui não está mais funcionando para mim. E quando eu saí da ACM, aos 19 anos, trabalhei em call center, que a gente precisa ter muita inteligência emocional. Nossa! Quem trabalha em call center sabe. A gente carrega traumas, inclusive. Inclusive, até hoje, muita gente desenvolve, né, síndrome do pânico e outros tipos de transtorno dentro desse tipo de emprego, que, inclusive, é uma das questões dessa escala 6x1, dessa outra discussão, né, que a gente pode falar sobre ela aqui depois. E quando eu me tornei mãe, aos 26 anos, eu sempre já fui uma pessoa que acolhia todo mundo, né? O pessoal falava que eu era mãe Nath. Desde muito nova, a gente saía, eu era responsável por tudo. Quem vai arrumar o rolê? Era eu, planejava tudo, separava. Você vai pagar tal parte, pagava todo mundo na minha conta, porque sabia que eu não ia gastar o dinheiro. Então, eu já fui sempre a mãe. E aí, que também é um padrão, né? Social. Oh, Deus, nada tá bom. E aí, eu tive minha filha quando eu tinha 26 anos e nós tivemos intercorrência no parto. Ela quase não sobrevive. Passamos por um momento de coma e entre vida e morte mesmo. Até que saiu do hospital e eu fiquei, meu Deus, e agora?
e eu dissociei. E hoje eu entendo, né? Hoje, depois de tanto estudar, eu entendo que eu dissociei, que não sou eu que estou vivendo isso. Eu via ela no hospital e pensava, tadinha da mãe desse bebê. Tadinha, porque como é que ela vai sair daqui? Será que ela vai sair? E a mãe era eu. E eu estava completamente fora de mim. Transtornada. E aí eu fui começando a consumir, depois da maternidade, conteúdos de educação não violenta, porque eu não queria educar ela com violência, como eu fui educada. E eu, inclusive, estou falando isso aqui porque eu já tenho essas conversas com a minha mãe, que é uma dificuldade para a maioria das pessoas, né? Conversar com a sua mãe sobre educar diferente de como você foi educado, e ela entender que, eu não devia ter feito, não se sentir culpada, etc. Mas foi assim que começou. E eu fui percebendo, quanto mais eu estudava, quanto mais eu lia, que não interessava como minha filha estava. Eu tinha que estar emocionalmente ali. E por muito tempo eu não tive, porque além de ela ter tido intercorrências no parto, quando ela tinha 4 meses de vida, o pai biológico dela faleceu. Hoje eu sou noiva, né? Meu noivo é o pai dela, porque os dois se apegaram, inclusive a personalidade dela é completamente a dele. Eu brinco até com ele, se tivesse saído de você... Não ia ser tão parecida. Não era tão parecida. Ele, mas ela é sua cara. Eu, e daí? Falar um A com ela tá a Alexandre abrindo a boca. Então, foi essa... Eu percebi que eu tinha que me reeducar, porque quanto mais disponível eu tivesse, mais eu conseguiria lidar com os desafios que a maternidade traz. E nesse momento aí que veio esse insight, tava só nós duas, éramos nós duas sozinhas. E ela foi para a escola com 2 anos. E a professora falou, mãe, vamos começar o desfraude e tal. E eu falei, vamos. Não tinha informação suficiente sobre desenvolvimento de corpo, sobre ritmos biológicos. Não tinha muito essa informação. Era mais emocional mesmo, né? Sim. Aí ela fazia cocô na banheira. Todo bebê faz isso, porque não teria o controle. Aí eu falei para a professora, não vai dar para a gente tirar a fralda. Ela não sabe, ela quer fazer cocô, vai ser um problema. E aí tive esse embate com a escola. E nesta época aí foi quando eu conheci a educação positiva de fato, né? Que aí eu entendi que era educação parental em educação positiva, que era uma forma de você ver o mundo, né? Educação positiva é uma forma de você ver o mundo, não é uma forma de você educar seu filho. Sim. É uma forma de ver o mundo e se reeducar a partir dessa nova visão. E aí eu comecei a estudar, consumir muito esse conteúdo. A primeira que eu tive contato foi a Flávia Pereira. E aí ela fazia conteúdo sobre agressividade e eu me achava muito triste. Eu pensava, meu Deus, tudo eu quero chorar, tudo eu quero chorar. Que na verdade não era. Hoje, principalmente depois de ter feito, né, a certificação e tudo mais, eu percebo que eu tinha muita raiva, mas eu tinha medo de sentir essa raiva e virar um trem desgovernado. Que eu acho que foi, assim, parecido. É que eu sabia que era raiva, né? Mas eu achava que eu era muito paciente antes da maternidade. Eu achava que eu era boazinha, não, eu percebi que eu tenho maravilhosa. Paciência nenhuma. Então, a Luna nasceu, ela jogou um refletor assim, eu falei, mas de onde que tá vindo toda essa raiva? Eu falei, caramba! Que foi, eu já estava fazendo a certificação em educação positiva, mas aí foi quando eu preferi me aprofundar em agressividade com a Flávia também. Aí eu descobri, nossa, eu sou... Tudo que ela falava, eu ficava, eu tenho isso, ih, vou morrer, eu tenho isso. Me identifiquei com tudo. E foi antes disso, né, que eu já estava envolvida em como é que eu vou lidar com isso. Era o luto, era o puerpério, eu dissociada, basicamente. E aí, hoje a minha filha vai fazer 8 anos, né? Quando ela tinha 3 anos, eu li o livro da Philippa Perry, que é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. Quando eu li esse livro, aí eu comecei a ler, fiz exatamente isso. Mas eu tenho isso. Eu sou assim. E fui identificando. E aí a minha filha sempre chorou muito. E ela chorou porque ela chorou todos os choros que eu não chorava. Tudo que eu guardava, ela externava. Tanto que eu identifiquei em mim reatividades que eu não extravasava, mas que ela fazia, né? Até hoje, se ela tá muito desregulada, epa,
problema Deixa eu olhar sou eu, aqui. deixa eu me ver, né? E aí depois estudei, aí eu fiz neurociências, consegui uma vaga na USP, era bem concorrido, eu consegui essa vaga. Depois fiz neurociências aplicada à educação, neurociências das emoções pelo Senac, e aí fui me aprofundando, pensando assim, se eu tenho tanta raiva, eu preciso aprender a lidar com as emoções. Não é? Que é isso? Não. E aí eu fiz a Leiliane Rocha tem formações gratuitas antes de Sim, do EZEPAS. do EZEPAS, né? Eu entrei numa dessa dela e ela ensinou a fazer oficinas. E eu já tinha o projeto, né? Porque eu fiz esse curso da Leiliane em 2023. Mas o meu projeto existe desde 2021. E meu projeto, ele começou basicamente assim. Eu e as minhas amigas conversando sobre tudo que eu estava lendo. Gente, eu li nesse livro de Philippa Perry isso. E aí eu lia um outro livro. Gente, esse livro vocês têm que ler. E eu sentava para tomar cerveja com as minhas amigas, para comer, enquanto as nossas crianças brigavam, porque crianças pequenas não brincam. Elas só disputam. Exatamente, era uma confusão. E eu conversava sobre isso com elas. Quando estava frio, isso eu morei na favela, tá? Eu morei na República numa ocupação. Eu não sei se eu tinha te contado. Não tinha contado. Quando Mas a Cleo nasceu, eu morava... Desde que ela nasceu. Eu morava na ocupação. Ia ser uma das minhas perguntas, né? Porque você está contando a história, mas e onde que você estava nesse contexto histórico? Eu morei numa ocupação pelo... esqueci agora o nome da filiação lá que tinha. Mas não era MTST e não era FLM, que são muito conhecidos no centro de São Paulo. Era outra, agora esqueci o nome. E quando eu entrei nessa ocupação, foi aí que eu me envolvi politicamente. Porque até aí eu era, mesmo crescendo na periferia, a gente não tem referência. Sim. Então, cresci lá, aí dentro da ACM ampliou meu olhar, mas morar numa ocupação mudou completamente a minha visão política da minha vida. E aí eu entendi que existir é um ato político para muita gente. Então, para todo mundo. Para todo mundo. Não tem como a gente separar isso, né, Nath? E aí era essa conversa, tipo, eu não vou falar sobre política, porque política não se discute. E quanto menos eu discuto sobre isso, mais ignorante eu fico. E aí eu não sei como eu voto. Eu voto porque me deu R$50, que é muito o que acontece na periferia. Sim. Tem políticos que são eleitos em 20 mandatos. Vereador, né? Que vereador pode ficar se reelegendo até não sei que idade. Sim. E porque eles vão, olha, cesta básica por 1 ano para a população ali daquela região. E eu vi muito isso acontecer. E na ocupação não tinha isso. Você tinha que ter crítica política para escolher representantes que estivessem a favor do seu movimento. Sim. Né? Então, foi aí que eu me identifiquei como feminista. O que é o feminismo? É aquela luta pela equidade de gênero. Não é para ser igual, mas para ter oportunidades que ofereçam as mesmas equivalentes, coisas. né? Exatamente. E aí, eu tinha já 25 anos quando eu fui morar numa ocupação. 24 para 25. E aí eu pensei, meu Deus, eu não sabia de nada disso. Era totalmente leiga. E eu não tinha a Cleo ainda nessa época que eu me mudei para a ocupação. Mas ela nasceu, eu morava lá. E é banheiro coletivo, então você aprende muito a conviver em coletivo, né? É banheiro coletivo, a cozinha basicamente é coletiva, a pia é coletiva. Então, tinha demandas de limpeza, vários andares num prédio. Aí, uma regra de... esse dia é você, esse dia é tal quarto, esse dia é tal. Um quadro organizacional. E isso para todo mundo ter a sua responsabilidade quanto à limpeza do andar, quanto à organização desse espaço. E não podia entrar com drogas lá, tinha câmera em todo lugar, não podia entrar nem com bebida alcoólica. Eles faziam vistoria surpresa em determinadas épocas do ano, porque sabia que as pessoas escondiam na geladeira, na coisa de frutas da geladeira e tal, né? E pegavam muito, e essas pessoas levavam advertência. E se você recebesse uma quantidade de advertência, você tinha que sair. E aí foi aí que eu fiquei, meu Deus, existem regras em ocupações. Não é bagunçado. Não é bagunça. Né? E muita gente acha que sim.
Mas, Nath, eu acho que assim, tem até um pouco. Muita gente acha que sim, porque tem essa questão do preconceito mesmo. Sim. Então, de achar que todo mundo que mora na comunidade é bandido. Que quem tá na ocupação é porque é vagabundo, é porque não quer trabalhar. E, na verdade, faltou oportunidade para essas pessoas. Sim. Né? A gente não parte do mesmo ponto inicial. Né? As pessoas têm uns que têm mais oportunidades e outros que têm menos. E a gente não discute isso porque favorece um sistema também. Total. Né? Quando você fala de política, inclusive eu convido você a ouvir o episódio que a gente gravou falando sobre política aqui no canal também. Quando a gente fala de política ser um ato de existir, ele é um ato de existir. E essa nossa falta de conhecimento sobre o assunto, de discussão, de conversar, de falar sobre, só acaba perpetuando um sistema que é interessante para quem tem privilégio. Totalmente. Né? E é uma discussão, quando a gente fala, não é que todo mundo tem que concordar. Eu tenho o meu viés, você Sim, tem o seu, sim. cada um tem o seu. O que você precisa é ter conhecimento para defender o seu viés. E beleza, na democracia é isso. Sim. Isso é sim. democracia. Eu posso não concordar com o que você fala, mas vou defender o seu direito de falar. Sim, Né? De ter espaço e não te violentar por isso também. Exatamente. É claro e também que... não vou defender o seu direito de falar se ele for violento. É isso que eu ia entrar, né? Porque tem alguns posicionamentos que não adianta. Então, eu não posso defender uma pessoa que está sendo racista, que está sendo homofóbica, né? Que está sendo... como que eu vou falar dessa desigualdade social? Meritocrata, por exemplo, né? Alguns discursos que são violentos, que prejudicam a existência de outro. Então, mas, tirando essa parte, eu posso te ouvir com todo o respeito. Com certeza, a gente vai comer, dar risada, vamos rir desses políticos, porque, como diz Djonga, a qualquer governo sou oposição, porque, no fim das contas, a população ainda acaba sendo sempre prejudicada. Só que se eu não tenho nenhum conhecimento político, Sim. eu vou sempre votar em quem me vê como barata. E aí eu sou a barata votando no Hyde. Né? Exatamente. Então é importante isso e morar na ocupação abriu meus olhos para isso. Sim. Me fez perceber qual é a classe que eu pertenço, em qual lugar na cadeia populacional, na cadeia de trabalho, na cadeia econômica eu tô. É que hoje as pessoas não têm essa consciência Não. de classe, né? Não tem. A consciência de classe, se ela houvesse no Brasil, governos de direita teriam muito mais resistência para ser eleitos. Porque a maior parte do nosso país é de gente pobre. Sim. É de gente que trabalha 6 por 1. Sim, Né? sim. Que não consegue viver, né? Só trabalha, na verdade. Exatamente. Que não tem tempo de lazer, que vive cansado, que é explorado pelo empregador. Então, se houvesse consciência de classe, e o lugar que você mora não te dá. Porque eu vim da favela, só fui ter quando eu saí de lá. Olha só. E eu tive essa oportunidade, né, que eu falo de ter morado lá. Quando a Cleo nasceu, eu tinha 26 anos. 26 anos. E aí, eu fiquei... O pai dela, biológico, faleceu. Eu fiquei morando na ocupação ainda um tempo. Depois saí de lá e voltei para a periferia que eu morava. Porque minha família mora lá. Sim. Meus amigos de infância moram lá. Então, eu estou sempre lá. E a ACM, que é onde eu cresci, é lá. Então, sempre fui voluntária lá mesmo depois de ter ido embora. Hoje em dia tem voluntariado EAD. Que aí você vai, Nath, eu preciso de um banner. Aí eu vou, faço um banner. Eu preciso de um formulário, aí eu estou lá ajudando. E aí, em 2023, quando eu fiz essa formação da Leiliane, eu não estava mais morando lá. Eu conheci o Alexandre, quando a Cleo tinha 3 anos, e saí da periferia. Hoje eu não moro num bairro que é considerado periferia, mas ainda é, né? Porque não tem ninguém rico. Se eu moro lá, gente, pessoal, inclusive meus vizinhos, fiquem sabendo que todos nós somos pobres ali, trabalhadores. Às vezes os vizinhos esquecem. E aí, a gente hoje mora em condomínio, num prédio, não é nada chique, mas Sim. só de voltar lá na favela e voltar... a minha filha é criança de condomínio. Aí ela já não sabe brincar com as crianças das minhas primas, por exemplo. Porque as crianças das minhas primas estão, filha, em alerta constante. A criança de 3, 4 anos, ela já fala gritando com você, se defendendo o tempo inteiro. A minha filha, não. Você gritou com ela, ela já... Por que você está gritando comigo? Eu não gosto que fala assim. É aí que a gente vê que a educação positiva está dando resultado, Nossa, né? é assim mesmo que é para falar com as pessoas.
E aí voltei, a minha filha ficou internada, olha só, fiz esse negócio da Leiliane, minha filha ficou internada e eu liguei para a coordenadora da SEMI e falei, olha, se eu fizer oficinas de educação emocional, você deixa eu ministrar para as crianças? Aí ela me viu crescer lá, né? Ela não era coordenadora quando eu entrei lá, ela era uma das professoras, hoje ela é coordenadora. Aí ela falou, pensei que você estava me ligando para dizer que já tinha algo pronto. Aí eu falei, não tenho ainda, mas me dá uns tempinhos que eu vou deixar pronto. E eu demorei 3 meses escrevendo essas oficinas, que inclusive estão no Hotmart à venda. É a mesma oficina que eu ministro, com passo a passo, com material, tudo. Comecei levei lá para as crianças, demorei 3 meses. Escrevi para as crianças, para os adolescentes e para as famílias dessas crianças. Lá são atendidas 150 a 180 crianças por ano, crianças e adolescentes. Então, eu entendo que são, no mínimo, 160 famílias. Sim. Já que tem irmãos e Sim. tal, né? No mínimo, 160 famílias. E eu consegui levar a educação emocional. Aí eu já fiquei, Só que quando a gente trata de educação parental, não é para criança. É para os pais. Que também estão em alerta, porque estão precisam sobreviver. Exatamente. Então, não é a mesma coisa da gente levar para uma família que tem uma condição financeira um pouquinho melhor e que pode se concentrar em outros aspectos da vida. Né? Aquela família, assim, ela está lutando pro básico do básico da existência. Então, é diferente, né, Nath? Muito, porque lá as crianças têm dificuldade de aprendizado porque não têm segurança alimentar. Né? Então, elas não são crianças que comem salada toda semana, carne sempre. Então, elas já estão nesse processo. As crianças que estão lá estão em contraturno. Então, elas passam o dia longe dos pais. E muitas vezes, quando chegam em casa, o pai e a mãe ainda não chegou, porque está trabalhando no shopping. Aí volta 11 horas da noite, meia-noite. A criança provavelmente já está dormindo para amanhã cedo estar na escola. E aí, como é que você promove esse apego seguro? Como é que você ajuda esses pais a entender que o comportamento é comunicando algo? Sim. Como é? Aí eu tinha tudo isso na minha cabeça pensando, primeiro vão pensar que as crianças é um problema. A gente sempre pensa. Sim. Essa menina tá com um problema. Isso é independente de classe. Independente, tá? Criança é um da problema. sociedade. Na sociedade é isso. Falou alto. Você tá com algum problema que você não sabe falar? O seu ouvido... Tá né? surda? E, na verdade, é o nosso ouvido que tá surdo. Porque se ela tá falando alto, tava falando baixo, a gente estava ouvindo. E aí se ela precisou gritar é porque eu não escutei o que ele estava querendo dizer. Exatamente. E aí eu peguei e falei assim, vou comer pelas beiradas. Comecei com as crianças. Aí fiz primeiro com todas as crianças. Fiz 10 oficinas no primeiro ano lá. Dessas 10, 4 foi com as famílias. O resto foi tudo com as crianças e os adolescentes. E aí foi pouquíssima família que aderiu, né? Tanto que para a gente fazer a primeira oficina com famílias lá, a gente falou que era uma convocação para reunião. Porque a gente imaginou que eles já não iriam. E eu vou te falar que acho que mesmo com a convocação ainda teve uma adesão, né? Nossa, porque olha só, são 100 e poucas crianças. A gente dividiu assim, 30, 30 e 30. Então, quando vier a família, vai ser 30 e 30, né? Nas oficinas de família, tinha tipo 7 pais e mães. 5. Teve uma que eu acho que tinha 4. Que era a avó, a tia, tal, não sei o quê, né? E aí, quando você vai conversar com esses pais, depois de você ter conhecido as crianças, você entende todo o comportamento da criança. Sim. Essa criança... E aí tem aquele pai que nunca vai, é a criança que mais dá trabalho. Por que será, né, Nath? Não sei, por que será? Vamos nos perguntar. E aí eu peguei e falei assim, se eu chegar querendo consertar as crianças, todo mundo vai abrir a porta para mim. Porque vão falar, realmente as crianças precisam de conserto. Aí as famílias teve pouquíssima adesão em 2023. Quando chegou em 2024, eu cheguei na coordenadora e falei assim, olha, vamos começar agora a trabalhar os educadores no primeiro semestre. Vamos trazer temas para eles, para ajudá-los a
conseguir ser melhor para as crianças, mas também acolher eles, porque eles também têm as próprias dores. Sim. E não adianta ficar tentando consertar a criança, sendo que os adultos estão fazendo a mesma coisa sempre. Sim. Aí ela, vamos. Tudo que eu falo até hoje, maravilhosa. Inclusive, Simone, um beijo, linda. Tudo que eu falo para ela, ela abraça muito, ela confia muito que eu não estou levando nada ruim, né? E aí ela, vamos fazer. Aí levei agressividade para eles, levei outro dia apego seguro. Aí ela foi gostando do que eu fui fazendo com eles. E a ACM tem o Núcleo de Desenvolvimento Social dos estados. Tem a ACM no mundo inteiro, em cada estado tem seu núcleo. E aqui em São Paulo tem 20 unidades de ACM desses pontos de atendimento comunitário. E aí ela falou, olha, vai ter o primeiro encontro estadual do desenvolvimento comunitário. Se a gente chamar para palestrar, você vai? Falei, na hora. Já tô com a Vou roupa até de de graça. Vou de graça. Aí ela falou, então vamos. Eu vou falar com a Isabel, que é a diretora, e vou te levar. Aí eu já preparei tudo, deixei organizado. Eu tenho a minha amiga Carol, que faz tudo que é de visual do projeto, é ela que faz. Eu, amiga, eu vou palestrar em tal coisa, assim, assado. Já tá certo, amiga, que legal. Não tá certo ainda, só para mim. Mas eu já me vi lá, então eu vou. E aí foram 160 profissionais. Não foi para os pais, foram para os Não, para os professores. educadores. No primeiro semestre de 2024, foram só os educadores da CM, o Irapuru, que é essa que eu falo que é a minha CM Xodó, que eu cresci lá. E aí, em março, eu fui para esse encontro de desenvolvimento social e levei uma palestra de segurança emocional para todos os educadores que atendem centros comunitários. Então, para mim, foi um marco, porque eu sou resultado do trabalho deles no Sim. social. Então, foi uma coisa que eu fortaleci muito lá. Falei, gente, às vezes você vê uma criança, um adolescente, que dá trabalho. Se perguntar para a Simone, eu dei trabalho também. Porque eu não gostava de injustiça. Tudo minha mãe estava lá. Eu arrumava muita confusão, porque eu não aguentava ver injustiça. E aí, você está defendendo? Chama a mãe dela. Eu mesma ligava para minha mãe. E um parênteses, né? Que a sociedade não gosta dessas pessoas que incomodam, gente, né? A gente gosta só dos bonzinhos, quietinhos, que não dão trabalho. Não era o né? meu caso. Não questionam. Inclusive, até hoje eles falam, né? Nossa, você era a única que enfrentava, uma das poucas, né? Que enfrentava a Dolores, que era a coordenadora que tinha lá. E é verdade. Hoje, realmente, quando eu penso, né? Que ela era muito rígida. E eu vou usar a palavra que ela era muito violenta mesmo, assim, com as palavras, com a gente. Ela não batia em ninguém. Mas falava uma palavra, moça, eu ficava 2 semanas chorando. Meu Deus. A gente tem amigas traumatizadas até hoje, né? E, infelizmente, Dolores nos deixou quando eu tive Cleo no ano de 2017, se eu não me engano. Mas ela transformou muitas vidas lá, né? Sim. Com o trabalho dela lá. Só que também traumatizou muita gente. Sim. É que a gente vem, todo mundo, né? De uma construção social que perpetua a violência. Muito. E que a gente normaliza a violência também. Então, hoje, se a gente for conversar com alguns professores, com alguns pais, vamos falar desses 2 polos de cuidadores. Ué, mas não pode, agora não pode nada, não pode mais gritar? E como é que eu vou ensinar se eu não der um tapinha? Entendeu? E se eu não der um tapinha, e se eu não gritar, e não vou me obedecer, e não vou... Porque a gente não tem referência. Não tem. E a gente, por não ter referência, também não acredita que aquilo funciona e que pode ser de uma maneira diferente. Aí entra a síndrome da Gabriela, né? Mas foi sempre assim. Por que eu vou mudar? Não sou eu que vou mudar isso. E eu sou sozinha, e eu não consigo mudar. E uma série de desculpas que Muitas. a gente encontra para não fazer diferente, para não mudar. Mas um ponto importante de todo esse trabalho que você está contando, que eu fiquei pensando aqui, é que as coisas são contínuas. Não adianta a gente querer ir lá e eu dei uma palestra e depois não fui mais. A vida, não dá. Porque o nosso automático, o nosso modo é violento. E ele volta no rompante. Sim. Ele sim. A gente tem que ter muita consciência, né? Eu acho que o maior aprendizado que eu tive com toda a educação parental, a educação positiva, a educação emocional que eu vim fazendo comigo mesma, é exatamente esse, que eu tô pronta para agir no automático. Sim. Então, eu tenho que estar consciente. Pô,
isso aqui eu já parei de fazer há 1 ano, por que eu estou fazendo agora de novo? O que rolou? E aí eu me investigar, eu me entender e encontrar pessoas para me nutrir de novo, porque sozinha não dá. Não, Sozinha você volta para automático e assim, encontra sempre um discurso, uma pessoa que vai te validar a tua violência, né? Que não é assim mesmo. Você não tinha o que fazer na hora. E tem muita criança. E a gente sempre vai encontrar justificativas para violentar. Sim. Inclusive, eu fiz uma live com a Keline Barros ontem. Foi uma live surpresa, porque a Keline é cristã e ela tem um curso que é Criar com Jesus, o nome do curso. Sim. Porque ela traz toda essa educação não violenta com base bíblica. Sim. É que o povo adora provérbios, entendeu? E eu amei trazer ela, porque a maioria do nosso país é cristão. A maioria da minha família também é. Sim. E quando a gente vem falar sobre isso, eles vêm falar que na Bíblia não diz assim. Sim, porque aí é uma interpretação equivocada de provérbios. Sim. Aí é um Velho Testamento que conta uma história daquela época de uma sociedade que era violenta também. Exatamente. Mas quando a gente olha para a história de Jesus, para o Novo Testamento, com quem que Jesus andava? E qual é a nossa maior referência, né? De acolhimento, Sim, porque ele era isso. Sim, e não tem uma vez que Jesus violentou ninguém. Teve uma vez que ele ficou bravo e que ele foi com o chicote, que foi por quê? Porque estavam comercializando dentro do templo. Olha, parece que Jesus tem que voltar. Entendeu? Tá acontecendo de novo, Jesus. Mas tem uma passagem muito linda, que desculpa te interromper, eu quero que você continue falando da live com ela, que ele estava fazendo uma pregação e as crianças estavam alvoroçadas, todo mundo querendo chegar perto de Jesus, e os discípulos lá, né? E não vem, não sei o quê, tirando. E aí ele para tudo e fala, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Gente, olha que lindo. Sim. Né? Olha que exemplo. A gente, inclusive, falou sobre essa passagem mesmo, porque quando fala pra gente ser igual a uma criança, o que é uma criança, né? Movimento autêntico. A essência da natureza. E do amor. Ela é incondicional. Você faz o que você quiser com a criança. Se você... Gente, isso é um perigo, né? Mas é verdade. Se a criança te amar e confiar em você, você vai fazer o que você quiser. E se você fizer o que você quiser, ela vai continuar te amando, mas vai deixar de se amar, né? Que aconteceu com todos nós. Sim. Infelizmente. Que, né, principalmente daqueles que ainda validam o discurso, né? Eu apanhei e não morri. E ela falou sobre a vara da correção. Sim. E aí tem uma outra passagem na Bíblia que fala sobre essa vara novamente, que é o Salmos 23. Eu não esqueci que ela falou, que é... Sua vara e o seu cajado me consolam. E aí, por que eu uso vara e o cajado? Para me consolar. E no outra passagem eu uso vara para ferir o outro. Sim. Nossa, eu nunca tinha feito essa ligação. Ela fez isso. Quem quiser assistir, está no perfil Reeducando com Afeto. E a gente falou sobre isso, né? Sobre como as interpretações são para justificar a violência. Sim. Quando, na verdade, o que ela queria dizer de fato. E ela trouxe a Bíblia em hebraico e tal, para poder trazer elucidar, sabe? Gente, olha, a Bíblia não quis dizer isso. Essa é uma interpretação de vocês para justificar a violência que a gente comete, né? E aí foi muito boa a live, recomendo que assistam lá no perfil. Quando eu voltei lá na CM, voltando lá, porque a gente vai mudando de assunto. São muitas janelas, abas do Windows, né? Vamos fechar essa aba. Quando eu voltei na CM com as oficinas, muitas crianças que estão lá são filhos de amigos meus. Então, era o santo de casa tentando fazer um milagre, era eu. E aí, os educadores, alguns me deram aula. Tem professores lá que até hoje estão desde a minha época. E aí, eu vou falando, aí eles vão desacreditando. Mas aí, quando eles vão vivendo aquilo, não, vou tentar aquilo que a Nath falou. E aí, funciona mesmo, sabe? Aí eles falam, realmente... E eles começaram a ficar à vontade para trazer as demandas. Até demandas de casa eles começaram a trazer. E eu, gente, é isso aí, estão confiando, estão confiando. Quando voltamos em 2024 para as oficinas com as crianças no segundo semestre, aí fiz todas as oficinas e falei, não quero fazer oficina com a família esse semestre. Quero participar das reuniões de pais e fazer uma roda de educação parental. Aí a Simone,
vamos fazer. Ai, que bom que existe Simone na tua vida, Simone, né? nossa. E que te dá essa possibilidade de fazer esse trabalho contínuo, porque tudo que isso que você tá me contando mais reforça. É contínuo, é um trabalho diário. Sim. Não tem como não funcionar. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer vídeos sobre determinados temas e mandava para ela mandar para os pais, para eles irem gravando o meu rosto, perceberem o assunto que eu queria conversar. Então, fui indo muito devagar. E desse lado da segurança, né? Olha, o apego segura em tudo. Sim. Nas nossas relações, né? Pra Sim. gente aprender, precisa do quê? Se sentir seguro. Exatamente. Eles precisavam ir construindo essa confiança em mim. Eu chegar lá... Tem gente que cresceu comigo, mas tem gente que não. Sim. Então, eu chegar lá, ser um rosto conhecido para todos, né? E aí, eu comecei a indicar colegas minhas. Inclusive, em 2023, a Sheili foi palestrar sobre segurança digital para as crianças. E aí, foram só alguns pais, mas o nosso objetivo esse ano é que tenha rodas com os pais a cada 2 meses. Já fizemos a agenda social toda, né, desse ano. E aí, comecei essa roda de educação parental. Inclusive, pedi para Maia Engelman. Amiga, eu preciso de uns livros, porque eu vou fazer uns eventos e eu gostaria de dar os seus livros. Porque eu vou embora, mas seu livro vai ficar com a pessoa, ela vai ler. E é o que a gente precisa. Não adianta só eu ir falar. Tem que acontecer coisas que vão perpetuar neste espaço, mesmo enquanto eu não estiver lá. Sim. E às vezes também, né, Nath? Você falou de um jeito, mas o outro falou de outro que tocou mais, e aí o outro falou de um outro que conversou mais com aquela pessoa, porque nós somos diferentes. Totalmente. E isso é que é bom. E lá tem... A ACM é uma associação cristã. Por exemplo, a Keline, ela fala de um modo que quem é cristão se conecta. Para mim, excelente. Keline, vem fazer parte aqui. E aí eu mandei muitos vídeos dela também. Mando vídeo de todo mundo. E agora, esse ano, comecei um outro movimento com outras educadoras, né? Comecei a roda de educação parental. E aí, isso perpetuou, beleza. Fiz um evento de educação emocional com idosos. Lá na periferia, tá? Tudo isso que eu tô falando foi lá. Uma paróquia me convidou. E a paróquia disse, olha, são 60 idosos e você tem meia hora. Aí eu, meu Deus, o que eu vou fazer em meia hora? Não sei o que eu vou fazer. E aí eu peguei e falei para eles, vamos fazer resgate da criança interior. Fiz com desenhos, teve choro, emoção. E eu falei, olha só, isso alcança todo mundo, né? E a minha visão de mundo é a educação positiva. Isso pode causar controvérsias para muita gente, mas é o meu modo de ver o mundo. Se não for o seu, tudo bem, galera, tá tranquilo. E aí eu falo, né, que a educação positiva não é só para quem tem filho, é para quem é filho. Sim. E para quem é avó, e para quem é professor, e para quem é coordenador. Eu acho que é para quem é ser humano. Porque, como você muito bem citou no início do episódio, é uma visão de mundo. De mundo. Né? Então, realmente, eu percebo assim, acredito que para você também foi mais uma jornada de olhar para mim, de autoconhecimento, de me entender, né, enquanto ser humano, e qual que é a minha relação com esse mundo, e qual que é a minha relação com o outro, qual que é a minha relação comigo mesma. Partiu daí, né? É? Primeiro a gente tem que muito se olhar. E aí, depois, não tem como você não transbordar isso. Você se preenche. Sentiu que tá vazio? Nath, vem cá, por favor. E aí, receba o seu colo e você vai se preencher de novo e vai transbordar de novo. Então, o processo que eu fiz, se tem mais alguém interessado, por exemplo, em alcançar famílias em vulnerabilidade, é que toda a periferia tem um espaço de ação social. Toda. Seja uma fábrica de cultura, que é as que tem aqui em São Paulo, seja tem no ABC também. CEL, tem também? Tem. Seja CEL, seja escolas municipais, mas não chegue com o pé na porta, chegue com muita humildade, porque a linguagem que você precisa falar com eles não é a mesma que você usa com uma pessoa que está morando num condomínio. Por exemplo, a conversa que eu tenho com as minhas vizinhas não é do mesmo jeito, apesar de eu falar a mesma coisa, com as mães dessas outras crianças, ou com minhas próprias primas, com a minha irmã. Minha irmã tem uma bebê, por exemplo, porque o modo de entendimento é diferente. Sim. E eu preciso entender... Qual que é o mundo dessa pessoa, né? A palavrinha que eu gosto, né? Não gosto, mas eu uso. A cebola da violência. Eu preciso entender que eles estão submersos em
violência estrutural, abandono do Estado, tem violência doméstica, tem violência policial. O racismo, eu nem vou citar, porque parece... Eu não sei se é óbvio para todos, mas é óbvio que ele está lá. Mas a gente ainda escuta que não existe mais racismo hoje em dia, pois né, é. Nath? E aí, com isso, se você encontrar esse espaço, chegue com muita humildade. Comece pelas beiradas. Quem são as beiradas? As crianças são um problema. Comece por aí, leve algo para ela, inclusive as minhas oficinas. Fica aí a dica. Porque você vai começar esse trabalho e a criança vai levar para casa. Ela vai começar, mãe, foi uma tia e fez isso. Porque uma coisa que eu amei foi quando a gente estava numa reunião com os pais e uma mãe fez assim, você que é das emoções? Aí eu falei, sou, porque ela... é porque a fulaninha estava picando o papel em casa e eu perguntei para ela, que monte de papel picado é esse? Ela disse, mãe, calma, eu só estou lidando com as minhas emoções que a Nath me ensinou. Ai, gente, eles são então, tão lindos, isso pra né? mim, e é o que eu falo, né? É um coraçãozinho, entendeu? E aí meu Deus, foi tudo pra mim. E no final do ano, lá na CM, eles fazem passam um formulário para avaliar o atendimento, né, dos Sim. usuários do social. E aí teve citações da oficina. Eu amei a moça das oficinas e não sei o quê. E eu fiquei, que bom! Agora, esse ano, estaremos juntos. Talvez sejam famílias novas, Sim. mas tem famílias que ficam como eu. Fiquei Sim. anos lá, né? E aí, agora, nós estamos com esse projeto. A cada 2 meses, com idosos e com os responsáveis. Todo o ano, começando agora em fevereiro, né? E, nesse meio tempo, a cada 2 meses também, intercalados, sempre algo para os educadores. E, no fim do ano, a oficina com as crianças. E outra coisa que eu sempre falo é que o meu projeto não sou eu. Apesar de ter minha cara, de todo mundo entender, assim, sem reeducando não tem Nath, mas o meu projeto é de muitos, né? Para muitos, é para muita gente. E agora eu estou trazendo os educadores, outros educadores parentais, para entender como que está lá na periferia. O que a periferia está precisando? Então, eles vão participar dessas rodas comigo, mesmo que seja de forma online, alguns, né? Outros, nesses eventos com os educadores, às vezes eu não vou poder, ou às vezes eu não vou... hoje eu vou deixar você. Como já aconteceu, teve um encontro dia 7, foi no mesmo dia da palestra com a Sheili, que era presencial, e aí eu me lembrei que eu não marquei na agenda os dois, e falei, amigas, quem é que pode falar sobre apego seguro e retorno, adaptação escolar? Eu posso. Então, vem. E aí fez a palestra online, depois eu pedi o feedback, e aí a coordenadora disse, eu confio em qualquer pessoa que você enviar de olhos fechados. Então, o meu projeto também faz isso, para além de chegar na periferia com educação parental, descascando essa cebola de violência, né? Porque a vulnerabilidade, ela faz isso. Você também tem que estar pronto para quê? Olha, eu não estou trabalhando. Como é que você pode ajudar essa mãe a arrumar um emprego? Eu não estou conseguindo tempo com meu filho. Como é que você vai ajudar essa mãe a promover apego seguro com o tempo que ela tem? Sim. Então, são coisas que quem está em vulnerabilidade não tem. Que desafiam. E, Nath, e a gente falando aqui, o tempo correndo, mas eu não queria deixar passar o gancho político, né? Porque quando a gente fala dessa questão da vulnerabilidade social, e você também citou que excluídos, né? Não estão nos olhos do governo. Eu queria que a gente puxasse um gancho para falar sobre como a gente pode angariar mais pessoas para essa luta e fazer barulho, e fazer movimento com o governo. E também, olha, eu emendando uma pergunta em duas. Duas em uma. O que você acha dessa questão do assistencialismo? Porque muita gente critica, né? Mas você viveu essa realidade. Como que você enxerga isso hoje? Para mim, que sou egressa de periferia, eu entendo o assistencialismo como me enxergar incapaz de conseguir sozinho e por isso você vem me dar uma cesta básica. Entende? Então, eu vou chegar na periferia, vou te levar na CM. Olha, essa aqui é a Natália, ela é educadora parental, isso. Veio entrevistar aqui. Aí a Simone vai te contar várias histórias tristes que tem lá. Aí você, vou fazer uma doação aqui para a CM. Mas a Simone não te pediu doação. Simone te contou as histórias reais que tem lá. E aí é aí que a gente vê o assistencialismo.
a gente que saiu da periferia, tá? Ou que está lá. Essa pessoa acha que só pode fazer parte se for para me salvar. Entendi. Entendeu? Então, dá para você participar de programas Mas sociais. do governo. Programas sociais do governo. E quando você tem responsabilidade social, você sabe que vai ser atendido até conseguir se virar só. Todos os programas sociais deveriam ser para isso, né? Como a ACM mesmo, que é um espaço que promove cursos profissionalizantes, faculdade gratuita para você arrumar um emprego. Você arrumou um emprego, aí você tem um filho, talvez seu filho não precise desse programa gratuito mais, você possa pagar, caso você queira, ou um curso para ele entrar numa pública ou uma particular, enfim. Então, o assistencialismo, as pessoas confundem com isso, né? Quando vem alguém que poderia ajudar com o seu trabalho, mas ela vem e acha que eu preciso de dinheiro apenas. Inclusive, foi uma discussão, vou abrir isso daqui que aconteceu na internet, que quando eu conheci a Maia foi desse jeito. A Maia achava que a educação positiva não podia chegar na periferia, porque ela ouviu de outras pessoas que, antes de tudo, a periferia precisava de outras coisas básicas. Mas e aí tá? A periferia vai estar sempre precisando. Enquanto eu não levo educação positiva para lá, além de precisar do que estão, do que já precisa desse básico, ainda vai precisar de apego seguro. Ainda vai crescer sem informação. Ainda vai crescer sem saber o estresse tóxico, o que é, tudo mais. Sem dar a possibilidade daquela pessoa ter um futuro melhor, condições melhores. Né? Exatamente. E a informação é que oferece isso pra gente, né? Então, eu concordo super com a assistência do governo, com essa consciência social que a maioria ainda não tem. Que é, terminei, consegui, me formei, tchau, não preciso mais de um Bolsa Família. Sim. Entendeu? Sim. Então, as políticas públicas para isso têm que acontecer, só que elas precisam ser mais efetivas, não efetivas. Só o financeiro. Exatamente. Não só a alimentação. É muito o que eu penso da questão educacional hoje. Sim. Porque, hoje o que a gente pensa? Então, a gente pensa como primeiro a zeladoria dessa escola, não que não seja importante, tá? Mas pensa na zeladoria dessa escola, entregar o uniforme e entregar o material. Tá bom, mas esses professores, como está a saúde emocional e mental deles? Como que essas crianças estão vivendo nesse ambiente? E o como contexto que tá a da saúde família delas? e o contexto da família é extremamente importante para o aprendizado. Sim. Mas os professores não recebem, por exemplo, uma formação que ajude eles a saber disso. Sim. Né? E que ajude, né? A lidar com as próprias emoções. Consigo, né? com os próprios desafios na sua casa, com o grupo de trabalho e tudo isso. Porque a gente ainda tende sempre a jogar a culpa na criança ou no outro. Na criança, no outro. E alguém vai ser. Alguém vai se dar. Autorresponsabilidade não sabemos o que é. Não sabemos o que é. Mas eu acho que as políticas públicas voltadas para fortalecer as famílias, de modo que elas não vão ter só R$350 do Bolsa Família. Mas que vão ter condições para mas que elas vão ter emergir. Exatamente, para sair deste lugar. Essa é uma política pública efetiva. Só que existe a consciência social, que muita gente realmente usa o Bolsa Família errado. E tem outras pessoas que usam o Bolsa Família. Eu sou filho do Bolsa Família. Sem ele, eu não tinha nem comida na minha casa. E hoje eu sou formado, trabalho disso, disso e disso. Então, essas pessoas são os exemplos que o governo precisa pegar e estruturar, né? Sim. Estruturar esse acompanhamento dessa família. Porque é um acompanhamento raso que existe hoje. Hoje eu não tenho muita ciência de como está o programa. Mas numa época em que a gente tinha a Antônia, que trabalhava lá em casa, ela utilizava o Bolsa Família para os filhos dela. E eu lembro de todo mês, ela, porque eu tenho que entregar a frequência da escola, porque eu tenho que entregar a carteirinha de vacinação, porque eu tenho que fazer a pesagem dos meninos, porque tem que acompanhar se esses meninos minimamente estão frequentando escola e saudáveis para eu continuar recebendo. Sim. Naquela época era assim, hoje eu não sei como hoje, tá, mas... ainda tem, né? Esse acompanhamento ainda existe, principalmente o escolar. Mas existe muita fraude no benefício, né? Então, tem pessoas que não precisam e estão recebendo o benefício. Mas eu acho que já existia naquela época também. Não, lógico que já. Né? Só que depois da pandemia, piorou, né? O número aumentou muito, porque começaram até a fazer fraudes com pessoas que teve auxílio da pandemia para a Anitta, para o Whindersson, e não foi eles que pediram, pelo que eles disseram.
Acredito que sim, tomara que sim. Mas as pessoas usaram os Sim. dados deles e pediram benefício, entende? Então, são coisas desse tipo. Uma outra fraude que ocorre muito é a criança não mora com a avó, mas aí a avó recebe o benefício. Ou a criança não mora com esse pai, o pai está recebendo o benefício. E aí a criança que precisa efetiva não tem. Sim. É que aí, assim, o problema não está no benefício em si. Exatamente. O problema está nas pessoas que não sabem utilizar de forma correta. Exatamente. Né? E aí, isso ainda reforça mais e justifica mais o discurso daqueles que são totalmente contra Exatamente. esse tipo de benefício. É Então, exatamente isso. falta uma educação, né? Falta essa contrapartida, essa política efetiva. É uma como você política fala. efetiva. Só que o Bolsa Família também é usado para ganhar votos. Sim. Então, a gente sabe que isso atrapalha também. A polarização política atrapalha por causa disso. Né? Uma coisa que também devemos combater aí. Sim. Ai, gente, é complexo, né? Essas camadas. Ai, são muitas. É por isso que eu chamo de cebola. Sim. Porque você vê que é igualzinho uma cebola. Você vai descascando. Ih, meu Deus, tem mais uma. Tem mais Sim. uma. Inclusive, eu dei a formação para as educadoras, né, do Jardim do Acolhimento da Sara, falando sobre isso. A gente foi destrinchando cada camada. Cárcere, abandono paterno, violência intrafamiliar, violência doméstica em si, feminicídio, que também acontece, não só nas periferias, tá? Mas mais, um número Mas é que maior. lá é visível. A diferença entre a periferia e as classes mais altas é que a violência é naturalizada. Então, isso sempre aconteceu aqui. Isso acontece assim mesmo. Agora, por exemplo, eu cresci vendo pessoas mortas enquanto eu voltava da escola que levaram tiros. Naturalizei. Para mim era tipo, ouvi o tiro já. E hoje de manhã, quando voltar da escola, já vai ter. A minha filha, se eu não contar para ela isso, ela nunca vai saber. Que as pessoas podem morrer na rua levando um tiro. Ela vai saber, obviamente, quando crescer, né? Que aí ela vai receber outras informações. Mas, na idade dela, que ela tem 7, eu já via isso. Sim. Com 7 anos, entendeu? Sim. Então, essa é a diferença. A violência nas classes altas, ela é silenciosa. Ela também existe. Ela só é silenciosa. E aqui, por que é natural? Por que aqui é segredo e aqui todo mundo aceita? Né? Então, essa é uma condição muito visível da vulnerabilidade social. Porque enquanto você está em vulnerabilidade, você não vai pensar em outras coisas, você vai querer sobreviver. E aí, se está morrendo alguém do seu lado, se o vizinho está descendo a porrada na esposa, você não está preocupado. Amanhã você tem que acordar às 6 horas da manhã. Porque você tem que demorar 2 horas na Dutra para chegar no seu trabalho, ouvir uma pessoa que te odeia, que provavelmente o chefe no emprego que você também odeia, e aí você tem que voltar para casa extremamente cansado, não consegue ter energia para viver com a sua família, e aí essa família é desconectada, então eles não se conhecem, não conseguem conviver um com o outro, saber a cor favorita do outro, né? O que você gosta de comer, não conseguem saber. E essa é uma condição característica da vulnerabilidade. Então, como é que a educação parental entra nisso? Né? Como é que a educação parental vai falar, ai, mãe, você não está dando apego seguro para sua filha. O que é apego seguro? Essa mulher nunca teve. Como é que eu vou promover? Primeiro, eu vou promover para ela. Então, chego nela, olha, faço ali o acolhimento. Não preciso dar o nome. Isso que eu estou fazendo com você é apego seguro. Não preciso. Vou oferecer-lhe o acolhimento, um ombro de confiança, um lugar seguro para pedir ajuda com a certeza que a ajuda vem, né? Isso é apego seguro. Um lugar seguro para pedir ajuda, sabendo que a ajuda vem. E se essa pessoa aprende isso, porque elas não sabem, ela vai conseguir oferecer para o filho, né? Então, o primeiro passo é sempre isso que eu falo. Precisamos atravessar os adultos. A gente está muito focado em ensinar como o adulto tem que fazer com o filho, mas eu só ensino o que eu sei. Sim. E, principalmente, o que fazem comigo. Qual é a referência que eu tenho para poder fazer isso? Olha, seu filho não está dormindo bem porque ele quer dormir com você e você não quer dormir com ele. Beleza, às vezes nem dá. Às vezes é uma cama de solteiro e 3 crianças, e agora? Então, como os outros momentos dessa família para eu promover essa proximidade deles, né? Como é esse momento para ensinar essa mãe sobre fases do desenvolvimento, sobre um desfraude consciente?
É furar bolha, né, Nath? É furar isso. bolha, porque a gente vive muito imerso nessa bolha de rede social, nessa bolha de onde a gente vive, e a gente não olha Isso pra que isso. você falou é excelente, porque todo mundo quer fazer uma revolução, mas ela não vai acontecer atrás da tela. Você tem que arregaçar suas manguinhas, calçar sua bota. Eu falo já que é a bota, porque na periferia tem muita terra. Hoje em dia tem umas até asfaltadas, mas arregace suas manguinhas, coloque sua bota e vá. Porque de onde você está, atrás do seu celular, caro, as pessoas não estão assistindo você. Quem precisa, né? Essas pessoas que estão na periferia não estão sendo alcançadas. E quando elas são, elas ficam, que besteira isso. Eu fiz isso, minha mãe e meu pai fez isso, eu não morri. Sobreviveu, né? A gente sabe. Mas como é que eu vou ser essa referência se eu tô aqui só atrás da tela? Então, gente, fica aí o convite, quem quiser ir presencialmente ver como que era a periferia, uma roda de conversa com pais, voluntariamente, claro. E é importante saber isso, que lá, às vezes, eles vão ter dinheiro para comer, mas eles não vão conseguir pagar uma consulta de educação parental. Você está disposto a fazer uma consulta gratuita? Abrir mão do dinheiro para alcançar uma família? Porque, no fim, o propósito do trabalho de educação parental é esse, né? Eu tocar um coração e esse coração transformar ali a realidade dele. Eu estou disposto a fazer isso de graça? Fica aí o questionamento, educadoras. Ai, Nath. E a gente passa horas, né? Hoje a gente até brincou antes de começar o episódio. Ah, é uma conversa gravada. Não esquecer que tem câmera e vamos bater nosso papo, entendeu? Porque porque a última conversa de vídeo foi 2 horas. 2h30. Calma aí que você faltou 30 Olha, eu não minutos. reduzo, não. Foi mais. Foi mais. Eu sei que você já deixou um recado, mas, Nath, fale onde as pessoas podem te encontrar o seu projeto, como que, de repente, elas podem ajudar, porque você já fez o convite e já deixou a mensagem aí no ar. Já deixei. O meu projeto está nas redes sociais, como Reeducando com Afeto. E é só procurar com esse nome mesmo que vai achar. No Hotmart, eu tenho essas oficinas que eu ministro em e-book. Então, quem quiser adquirir em qualquer lugar do mundo, o Hotmart está aberto, né? E aí é só adquirir a sua e ministrar na escola que você dá aula, ministrar no espaço que você frequenta, na igreja, porque ela é de educação emocional para idades diferentes e para famílias. Então, lá você consegue encontrar isso. Tem jogo da memória de educação emocional também para as crianças. Esse, infelizmente, só para o Brasil, que eu só consigo enviar no Brasil, que é físico. E tem recursos em PDF, também no Hotmart. Inclusive, esse recurso eu usei numa festa de rua das crianças. E foi um sucesso. Aí eu falei, eu vou vender isso aqui bem baratinho para as pessoas brincarem. Que são os cubos das emoções, são maravilhosos, é bem divertido de brincar. E tem o WhatsApp, né? Lá tem meu e-mail, tem o WhatsApp. No Linktree, no link da bio. Link da bio, né? Que é o Linktree. Tem tudo isso que eu tô falando para vocês. É só clicar lá, já vai acessar todas as coisas, onde tá cada coisa, tá? Só clicar no linkzinho lá. E quem quiser se voluntariar, fazer parte do projeto Reeducando com Afeto, com educação parental, basta entrar em contato no WhatsApp, falar que assistiu aqui a gente. E aí a gente vai te colocar na listinha, porque tem bastante gente, ainda bem. Nath, obrigada. Muito obrigada mesmo por estar aqui. E obrigada a vocês que estão nos ouvindo pacientemente até agora e que estão furando essa bolha. Então, o recado de hoje é furem as bolhas de vocês. E vamos começar a olhar com mais empatia, né, para outras pessoas. Sair desse discurso da meritocracia, sair desses discursos racistas, homofóbicos e olhar o outro ser humano com toda a beleza e diversidade que a gente tem, porque é isso que é bonito. Se você gostou e ficou até aqui, deixa um comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal para que você fique por dentro de todos os vídeos que vão ter posteriormente. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá!